Eu adoro temas sobre biografia, trajetórias de vida e também a nova perspectiva de escrever a genealogia, resgatando sujeitos que até então a gente não tem lembrança deles, a gente não conhece, suas trajetórias foram esquecidas, muitas vezes por análises econômicas, sociais, mais estruturais que não aparecem os sujeitos. Eu sou Antônio Lentivaldo, sou eh, da área de História, né? Ensinei 32 anos na Universidade Federal de Sergipe e esse vídeo trata de um breve resumo, de uma apreciação de um livro que eu acabei de ler, de um lançamento que ocorreu ontem. Um livro muito fácil de ler, pequeno e lança a luz de algumas questões que eu quero trazer para vocês. O livro que eu estou falando é esse livro aqui, não dá direito para ver, porque fica de cabeça para baixo praticamente, mas eu vou ler para vocês. Chama-se Freitas Melro, Francisco e sua descendência no Brasil. Ele é escrito pelo Sandro Stefano Sá Azevedo, é um sergipano e interessado pela história da família dele. Durante alguns anos tem se dedicado aos grupos de genealogia, levantando muitos dados sobre as famílias e se apaixonando por esse tema. Se demonstra que o cuidado que ele teve com a documentação é bem presente, é bem saliente no seu texto, né? Ele vai desde inventário, que está em Portugal, registro de batismos, né, inventários, testamentos, jornais, enfim, diversas informações, diversos documentos, extraindo desses documentos, as informações para falar da trajetória de um sujeito que é o Francisco de Freitas Melro. Francisco de Freitas Melro, ele é o quinto, me parece que é o quinto, deixa eu dar uma olhada aqui, para eu não passar informação. É o quarto, melhor dizendo, filho do casal, que um é médico, né, o pai dele, José Francisco de Freitas, e sua mãe se chamava Rita da Silva Melro. Os pais dele, como ele, o Francisco Melro, ele é de Portugal, de Monte Maior, e é uma região que vivia no século XIX significativas mudanças. A gente tem que entender e questionar por que, que ele deixa Portugal e vem para o Brasil. Porque ele migra para o Francisco, o filho, né? Ele migra para cá e ele tem notícias dele, segundo o próprio Sandro, tem notícias do Francisco Melro aqui por volta de 1802. Ele chega ao norte de Sergipe, às margens do Rio São Francisco, né, propriamente falando, que é essa região que é do norte de Sergipe mais seca, né, Propiá, Curral de Pedras, né, e outras localidades que vivem naquela região. Ele se localiza em Propiá, em notícias dele, e ele chega em 1843, e desde 1802 Propiá já era uma vila que ascendeu nessa expansão do território sergipano, no diálogo com o território alagoano, Penedo, por exemplo, e no diálogo com parte do território baiano, dessa região, não na região sul de Sergipe. Bom, essa área, se a gente contextualizar melhor, no livro do Sandro, falta um pouquinho mais de contextualização. Acho que ele apresenta muita documentação e precisa mais um pouquinho do eu dele para fazer algumas interpretações que seriam capazes a partir dessa documentação que tem. Então, há uma expansão
do açúcar na região da Cotinguiba. Essa região da Cotinguiba fica mais próximo à região litorânea, né? Fica ali próximo ao Agreste, depois é o Sertão. A região da Cotinguiba era a maior produtora de cana-de-açúcar desde o final do século XVIII. Já existe desde o século XVI açúcar no território sergipano, mas no final do século XVIII expande, chega no século XIX a ampliar mais ainda a produção, não tem mais terreno. Então, boa parte de muitas pessoas que queriam ocupar terras não encontravam e se expandiu para as outras áreas, chegando ao sertão. E principalmente nesse conflito entre agricultores e plantadores da cana-de-açúcar e os criadores de gado. Então, cada vez mais, para não atrapalhar a produção da cana-de-açúcar, empurrou o gado mais para o sertão, e o sertão é ocupado por essas pessoas que chegam nessa localidade. A gente pode destacar, então, que quando ele chega, o Francisco Melro chega em Propriá, já havia um certo desenvolvimento na localidade, e ele vai assumir a condição de negócios, e depois a família crescendo vai dialogar, se expandindo para Alagoas, né, com casamentos, com questões econômicas. É interessante observar que não é só a ocupação econômica, mas política administrativa. O Francisco vai ter um papel importante nessa área. Esse tema, que é o tema da migração, é um tema muito importante e atual, porque hoje dos problemas da humanidade é a questão da migração. Muitos portugueses estão vindo em massa, como vieram no período colonial e também no século XIX, né? Se a gente for observar, eu participei de uma tese, fazer uma confrontação com outros trabalhos que eu li, né? Eu participei de uma tese de doutorado do sul do Brasil, em Pelotas, em que a aluna do doutorado em História escreveu uma tese de doutorado muito interessante, também de um português que migra no final do século XIX, né? Ele migra, chega em Pernambuco, que era chamada região norte do Brasil, não existia ainda a palavra Nordeste no século XIX, e depois ele passa por alguns problemas de saúde e vai para uma região mais fria, que é para o sul de Sergipe, em Pelotas. Ele vai desenvolver habilidades com farmácia, fazendo vários tipos de remédios, aqueles remédios que no século XIX, início do século XX, servia para tudo. Então, esse é um trabalho que é da Mônica Lucas Leal de Macedo. É uma tese de doutorado, se pode encontrar, é só digitar Mônica Lucas Leal de Macedo, né? O título da tese dela é Brasileiros de Torna Viagem, a representação do Visconde de Sousa Soares no sul do Brasil, no norte de Portugal, de 1872 a 1908. Esse Sousa Soares, ele chega no Brasil, faz fortuna, mas ele volta. Por isso que o título da tese dela é Brasileiro de Torna Viagem. Essa expressão torna viagem é que ele retorna a Portugal como rico, né, no início do século XX, e ele vai ter posição de destaque em Portugal. Então, são dois exemplos. Um que vem e nunca mais volta, que é o caso do Francisco Melro, né, que o Sandro trabalha, e o outro, né, que é o Sousa, deixa eu pegar aqui novamente, que o nome dele é Sousa Soares, que recebeu o título de Visconde, chega, fica rico e volta. Tem vários outros trabalhos interessantes sobre migrações. Quase balançava aqui e caía, desculpem. Tem esse trabalho também que eu recebi, né, quem escreveu foi Paulo César Gonçalves Simões. Ele me mandou gentilmente pelos Correios. O título desse trabalho é Bernardo José da Câmara, o Barão de Palmares, e o subtítulo é Um Liberal Pernambucano do Império e suas origens através de sucessivas gerações no Brasil, nos Açores, na Madeira e em Portugal. É um tema que também
mexe com a questão da migração de português, não só para o Brasil, mas para as outras localidades. Confesso que é um dos temas atuais assim que eu mais gosto. Quer dizer, tem outros temas, mas a imigração de um personagem é fantástica. Até na minha família eu tenho um quinto avô que veio de Portugal e tenho profundo interesse também de escrever no futuro um tema, quem sabe se, conforme tanta coisa que eu estou fazendo, eu dê conta desse sonho, desse desejo para falar, para escrever e pesquisar sobre esse personagem. Bom, voltemos ao livro, né, que é Freitas Melro. É interessante o trabalho do Sandro, porque além de levantar muita documentação interessante e nos trazer à tona um personagem que poderia ser muito esquecido, né, da história até hoje, mas essa ideia de trazer para nós o presente, quem cava o passado, quem pesquisa o passado, não está escrevendo para quem já morreu, traz para quem está vivo. E esse tema de trazer sujeitos é a lembrança, é a memória, mesmo que ele não viveu o tempo do personagem, não é um texto de memória propriamente dito, mas é um texto de lembranças de algo que ocorreu e trazer para a tona uma lembrança, mantê-lo vivo. Manter vivo é estar entre nós falando de um personagem e de coisas que nos interessam mais de perto. Ora, esse personagem que é o Francisco, que ele se envolve com questões econômicas do comércio, com as questões administrativas, a família dele se amplia tão grande, chegando a Alagoas e Pernambuco. E o Sandro nos conta de forma muito interessante que chega até o sul do país. Olha que interessante falar desses personagens. O Sandro, então, faz um levantamento, como eu disse, muito primoroso, essa ideia de dissecar a árvore genealógica do personagem e aí identificar seus herdeiros, essa trajetória de um sujeito com as suas diversas gerações até os dias atuais. E eu falo dias atuais porque o livro trata também até de gerações recentes que estão vivas. E o que é interessante também é que ele aponta túmulo. E aí, nesses túmulos que ele pega as placas onde tem informações. Por exemplo, a esposa do próprio Francisco no cemitério, né, do norte de Sergipe. É isso que eu tenho para trazer. É um tema extremamente importante, né? E só lembrando de uma coisa que eu esqueci, é que essa região de Monte Maior é uma região também muito conhecida dentro da história do Brasil. Quem trabalha com Inquisição, história da leitura, sabe que em Monte Maior existia um autor que os livros, pelo menos um livro dele que eu conheço, foi proibido pelo Index e circulava clandestinamente pela colônia. Então, esse personagem que estou falando é o Jorge Montemor, geralmente colocava o sobrenome do indivíduo na região. Ele escreveu esse livro Diana, era um livro proibido que as mulheres liam, os homens também, mas preferencialmente as mulheres, e é da fase pré-romântica, praticamente um romance que trata, né, da ideia de que o amor não é um negócio escolhido pelo pai e pela mãe, mas uma paixão, antecipando o próprio Shakespeare. Então, essa leitura dessa paixão era perigoso para a sociedade conforme a Inquisição, conforme os padres. E há um processo crime que eu encontrei em Portugal, passei por uma aluna pesquisar, que é a Maria José, escreveu o seu trabalho de conclusão de curso. Ela estuda a Paula Siqueira, que ela lê esse livro Diana, desse autor do Maior. Então é uma região rica de autores, e é que é necessário a gente se debruçar nesse diálogo entre Portugal e o Brasil, e as colônias, esses personagens que ligam, o que eles se tornam. É isso, obrigado e até a próxima vez. Tchau, tchau.